Deuteronômio, capítulo 6, nós leremos do versículo 4 até o versículo 9. E eu gostaria de pensar com você nesta manhã que família é lugar de aprendizado. Família é lugar de aprendizado. Deuteronômio, capítulo 6, os versos de 4 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Somos o teu povo, Senhor, rebanho do teu pastoreio. Bendito seja o Senhor que nos dá a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A família é a primeira, a mais importante e a melhor escola do mundo para os nossos filhos. Se essa escola falhar, as outras não terão êxito. É na família que somos preparados para a vida. Mas antes de termos filhos bem-sucedidos, precisamos de pais comprometidos. Os pais não apenas geram, mas também criam os filhos. A sua imagem e a sua semelhança criam os seus filhos. Por isso que os pais precisam educar primeiramente a si mesmos, antes de educar os seus próprios filhos. Precisam amar a Deus, para depois ensinar seus filhos a amá-lo. O ensino que transmite aos filhos precisa estar primeiro em seu coração. Só então os pais ensinam com eficácia. O exemplo que nós nos falamos não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazê-lo. Os nossos filhos nos imitam. O processo de aprendizagem exige repetição, repetição e repetição e muita criatividade. Não é, mamãe? Você sabe disso. Os pais precisam inculcar na mente dos filhos as verdades sobre Deus. Isso significa que devem repetir as coisas até que esse ensinamento seja assimilado. Mas não basta a repetição, é preciso também ter criatividade. Os pais precisam falar aos filhos quando estão assentados em casa, quando estão andando pelo caminho, quando fecham as cortinas do dia e logo de manhã, quando se levantam para uma nova jornada. O resultado desse ensino é garantido, o que diz lá em Provérbios, capítulo 22, o versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. E qual é o conteúdo deste ensino? Esse texto que nós acabamos de ler nos dá pelo menos dois princípios fundamentais, dois princípios importantes acerca da família como lugar de ensino. O primeiro deles, nós devemos ter em primeiro lugar compromisso com Deus. É isso que esse texto nos ensina. Os versículos 5 e 6
A palavra de Moisés diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu não posso ensinar aos meus filhos sobre o amor de Deus se eu não amo a Deus. Veja que a expressão bíblica sobre o amor a Deus fala que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso implica num compromisso com Deus. Você deve estar em aliança com Deus, você deve estar aliançado na alma, no coração, na sua mente. O seu ser como um todo precisa estar envolvido, comprometido, aliançado com o Deus da sua vida. É isso que a palavra nos ensina, que antes de ensinar aos nossos filhos acerca de Deus, nós precisamos ter esse compromisso com o Deus da nossa família. Devemos estar encharcados de Deus dentro da nossa vida. Não é apenas religião processual, mas de compromisso existencial. Não apenas de expressões verbais, mas de expressões viscerais. Porque nós temos na história da igreja uma mãe chamada Mônica, mãe de Agostinho. Ela orava por seu filho porque amava o seu filho, mas sobretudo ela orava pelo seu filho porque ele amava o Deus, o eterno Deus. E então, o seu compromisso com a vida eterna do seu filho provinha do seu compromisso com o Deus que é eterno. É isto que a palavra nos ensina. Ele está dizendo: ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Ou seja, a nossa vida precisa estar, papai e mamãe, comprometidos com aquilo que nós queremos transmitir aos nossos filhos. E ele está dizendo no versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É no coração que nós amamos a Deus. É no coração que nós firmamos compromissos com Deus. É no coração que nós amalgamamos a nossa relação de pertença ao Senhor. Não é apenas na mente, é no coração. É uma relação de profundidade, de comprometimento, de existência a partir de Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos como os professores das escolas deles. A escola familiar é uma escola relacional, é uma escola vivencial, é uma escola para a vida, é uma escola para a existência. E o que fundamenta este ensino é o nosso vínculo, a nossa pertença em Deus, é a nossa existência a partir de Deus. Nós não estamos transmitindo apenas conhecimentos cognitivos, nós estamos transmitindo conceitos de vida, valores para a existência, para a eternidade dos nossos filhos. E isso precisa estar muito arraigado, enraizado, forjado dentro do nosso peito, na nossa vida, no nosso coração. Primeiro compromisso para a igreja, para uma família que ensina, é primeiro compromisso com Deus. E o segundo compromisso é o compromisso, obviamente, com a família. Os versículos de 7 a 9, a palavra de Moisés às famílias é: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tu as inculcarás a teus filhos. O verbo inculcar é colocar na cuca. Inculcar, colocar na cuca. Não é apenas transmitir da sua cuca para a cuca do seu filho, mas é você transmitir do teu coração para a cuca do teu filho, para a cabeça do teu filho. É você transmitir, é você depositar na mente do seu filho, é você
Entrar nesse processo de falar, de demonstrar, de repetir, até que ele assimile as verdades que estão no teu coração a respeito de Deus. Este amor que nos é proposto para com o Senhor precisa ser transmitido, repetido, inculcado na mente dos nossos filhos, para que eles entendam, para que eles compreendam, para que eles apreendam esse valor singular da existência do povo de Deus como família de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, a igreja te ajuda nesse processo. Mas dentro de casa, você precisa transmitir esse conceito, esses valores fundamentais para o teu filho. Você precisa gastar tempo com seu filho. Você precisa envolver-se com seu filho. O processo de formação espiritual, o processo de você transmitir seus valores, é tarefa, é responsabilidade tua como papai e como mamãe. Os teus filhos precisam ouvir de você, ver em você, ver pelo exemplo seu, pelo seu compromisso com Deus, para que eles vejam em você aquilo que você quer que eles venham a ter, a crescer e a envolver-se com Deus. Depositar na mente é um processo contínuo de ensino e de aprendizado. A palavra diz, delas falarás, ou seja, delas quem? Das palavras do Senhor falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, repetir, repetir, repetir e repetir. Porque viver com Deus é um estilo de vida. Amar a Deus implica necessariamente um estilo diferente de vida, um estilo novo de vida, um modo diferente de viver a vida, não a partir do mundo, não a partir dos valores familiares, mas a partir dos valores e princípios da palavra de Deus. E isto é um compromisso que nós firmamos com Deus e com os nossos filhos quando os trazemos ao batismo, porque nós pertencemos a Deus. Quando você foi batizado, quando você fez a sua pública profissão de fé, quando você se casou, quando você trouxe os seus filhos para o batismo, você assumiu esses compromissos com a sua família diante de Deus, e você assumiu o compromisso com Deus diante da igreja, porque viver com Deus é um estilo de vida, e viver com Deus e viver para Deus, isto é um projeto de vida para lá de Hercúleo, de grande. Por isso que a nossa família é diferente das famílias do mundo. Por isso que os nossos objetivos dentro de casa partem das propostas da palavra de Deus para nós e para os nossos filhos. Por isso que nós nos ocupamos em forjar na vida dos nossos filhos o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo precisa ser visto em nós. Por isso que nós somos diferentes, porque nossos valores e os nossos princípios são mais altos do que os valores e os princípios do mundo, porque vivemos com Deus e vivemos para Deus. Nossos filhos precisam internalizar, trazer para dentro de si, pelo nosso exemplo, pelo nosso ensino, estas verdades fundantes, fundamentais para o futuro dos nossos filhos. E se você quer que seu filho ande pelo caminho da retidão, pelo caminho da justiça, você precisa estar aliançado com Deus, comprometido com Deus e comprometido com seu filho, comprometido com a sua família. Esta igreja, ela cuida desta relação familiar. Nós nos ocupamos, esta igreja tem investido nesses 95 anos de existência, tem investido fortemente na formação de famílias cristãs verdadeiramente. Se você conhece um pouco as mulheres da SAF, você vai ver que as mais velhas, até as mais novas, desde sempre estavam envolvidos no processo de ensino na escola dominical.
Esta igreja tem um legado, e o legado está nessas irmãs que no passado ensinavam dentro de casa, muitas ensinavam nas escolas e não perdiam tempo para trazer o ensino cristão na nossa escola bíblica dominical. Hoje o desafio é nosso, hoje o desafio é seu, papai, é seu, mamãe, de fazer isto prevalecer dentro de casa e contribuir para que a igreja tenha professores comprometidos com Deus, pais comprometidos com Deus, para nos ajudar a gerar filhos comprometidos com Deus pela palavra, pelo nosso exemplo, pelo nosso compromisso com Deus e com os nossos filhos. Eu louvo ao Senhor nesta manhã porque nós estamos agora para orar com casais, com filhos que nasceram aqui nos últimos 3 anos aqui na igreja. E é uma alegria a gente poder celebrar, comemorar esse tempo. Vamos orar? Baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, manifestamos-te a nossa profunda gratidão, porque a Tua palavra, Senhor, ela é objetiva, ela é direta, Senhor, ela não tem rodeios. E a Tua palavra nos exige, Senhor, um amor comprometido contigo. A Tua palavra nos propõe, Senhor, que nós nos envolvamos visceralmente contigo e com a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, também nos propõe uma estrutura familiar cujo Deus é o Senhor, o nosso eterno, poderoso, protetor da nossa vida e da nossa família. Louvamos-te nessa manhã, Senhor, porque estamos aqui em família de famílias. É o Teu povo reunido em torno da Tua palavra para celebrar, para glorificar, para enaltecer o Teu grande nome. Ó Senhor, que essas palavras fiquem, Senhor, gravadas, inculcadas em nossa mente, mas sobretudo em nossos corações. E nos corações dos nossos filhos, dos nossos netos, para que vivamos, ó Deus, vida simples, vida reta, vida santa, vida comprometida com a Tua palavra e com o Deus da palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.